E aí, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estar aprendendo um pouco sobre criptografia aqui no Game Maker, tá? Criptografia é uma das coisas mais importantes aí no desenvolvimento de jogos, né? Para que você dificulte aí a vida de quem está querendo alterar o seu jogo. Por exemplo, vamos supor que você salvou que o jogador tem uma certa quantidade de vidas, tá? E você quer impedir que o jogador vá lá no seu save, no seu arquivo, e mude o valor para a vida que ele quiser, e assim ele tem ali vida infinita e consegue meio que hackear o seu jogo mudando o save, tá? Então é importante que você aprenda sobre isso, tá? É, Esse foi um vídeo que foi feito a partir de um pedido no nosso servidor no Discord, tá? Então, se você não está no nosso servidor no Discord, entre nele, tá? Tem muita coisa legal para você fazer lá. Você pode pedir para eu fazer algum tipo de vídeo, explicar alguma coisa, tá? Exportar seus projetos, entre outros, tá? O sistema que a gente vai estar usando aqui de criptografia no Game Maker vai ser o Base64, tá? Esse aqui ele é um método, né, de codificação, né? Bem famoso, mas é um tanto quanto simples, tá? O Game Maker ele tem suporte para ele, mas ele é um encode e um decode simples, tá? Mas para o usuário ali comum que está jogando o seu jogo, tá? Isso aqui vai ser mais do que suficiente, ele não vai conseguir decodificar isso aqui facilmente, porque ele teria que pesquisar qual que é esse encode, tá? Mas basicamente é isso, tá? A codificação é um estudo à parte no desenvolvimento, tá? Não só desenvolvimento de jogo, mas também desenvolvimento no geral de software, tá? Tem pessoas que passam basicamente a vida estudando esse tipo de coisa, tá? Então você não vai fazer um mega sistema de criptografia do dia para a noite, isso não existe. Um único vídeo não vai ter como te explicar isso, tá? Mas chega de falar aqui, eu tinha que falar essas coisas. Vamos começar de fato, tá? O que a gente vai estar usando aqui são os ini files no Game Maker, tá? Se você não sabe o que é isso, eu vou estar explicando aqui por alto como é que funciona, tá? Mas eu tenho um vídeo de save e load, que é melhor que você veja esse vídeo antes, tá? Para que lá você entenda melhor o que são ini files. É um vídeo um pouco mais antigo, mas eu explico melhor lá o que são eles, tá? Eu tenho aqui um objeto chamado game, que é o que eu vou estar utilizando para fazer isso, tá? E aqui eu coloquei ele na minha sala. Tirando isso, não tem absolutamente mais nada aqui, nenhuma alteração, eu não mudei nem o tamanho da janela, tá? Vamos lá, eu vou adicionar dois eventos aqui, que vai ser o keyPressed na letra S, para salvar, né? Então aqui eu vou estar salvando o meu jogo, entre muitas aspas, porque a gente não tem um jogo aqui, né? A gente vai salvar algumas informações para a gente entender como é que funciona. E eu vou duplicar esse evento, tá? Duplicate event. E o keyPressed na letra S, na letra L, né? Com S eu já fiz. Cadê o L? Olha só, pra gente carregar. Não, isso é um I, né? Tá. Vamos mudar isso daqui. KeyPressed letter L, tá? Não enxergo muito bem, então é isso. E aqui eu vou estar carregando o meu jogo, tá? O meu jogo entre muitas aspas. Então, vamos lá. Vamos aumentar isso daqui, né? Eu vou estar aumentando mais um pouquinho a fonte. E é o seguinte, como é que a gente faz aqui para criar um arquivo ini no Game Maker, né? Que é um arquivo de save, tá? Isso aqui também vai servir para caso você esteja usando o JSON, tá? Mas esse é um vídeo para se falar em outro momento, tá? Então, que o JSON é um pouco mais complicado, então vamos fazer os ini files. Primeiro a gente precisa de um nome para ele, né? Então, eu vou estar criando aqui, ó, save é igual a, entre aspas, né? Save ponto, e aqui a gente pode usar aí uma extensão. A gente pode usar o txt, que é um arquivo de texto normal, ou a gente pode criar aqui uma extensão caso a gente queira. Vou estar chamando de save, que é um nome comum, né? SAV, save, para ser o nome aí do nosso arquivo de file, tá? E vamos lá, para a gente salvar um arquivo, primeiro a gente tem que ver se esse arquivo existe, porque caso esse arquivo existe, a gente vai substituir ele. Para a gente substituir, a gente vai deletar o anterior e depois a gente salva. Então vamos lá. Caso se, né, file existe, né, qual arquivo? O save. File, delete, né, save. Então caso esse arquivo ele exista, eu fecho, eu deleto esse arquivo e aqui eu vou estar criando ele de novo, tá? Toda vez que a gente cria um arquivo assim, a gente tem que abrir ele, né, para a gente poder escrever nele, e depois a gente fecha. Então, ini, open, tá? Aqui a gente vai estar abrindo esse arquivo, save, e a gente fecha ele depois, ini, close. Perfeito, aqui a gente não precisa passar nenhum nome. Então, tudo que a gente colocar entre esses dois vai ser o que a gente vai estar salvando aqui, tá? Como exemplo, vamos vir aqui, vamos salvar aqui como se a gente tivesse uma vida. Então, vamos lá. Var vida jogador, né? É igual o quê? Vamos supor que a vida do jogador, ela é... Vamos falar que ela é 100. Perfeito, ela é 100.
Agora vamos escrever nesse arquivo aí a informação, né? Porque caso você não saiba, um arquivo de save, ele escreve ali no arquivo qual que são as informações. Por exemplo, a vida do jogador é 100. Ele escreve lá, tá, a vida do jogador é 100. Depois, quando você carrega, ele vai nesse arquivo e vê lá qual que é a vida do jogador. É 100. Vou lá, carrego isso e falo que a minha vida é 100. É assim que funciona o save, tá? É muito, explicando muito por alto, mas é assim que funciona. Então, vamos lá. Ini. Write, porque eu quero escrever. Aí eu tenho duas opções. Você quer escrever como uma string ou como um valor real. Uma string são letras, né, palavras, são caracteres. E o real é um número inteiro, é um objeto, é tudo isso, tá? Então, eu quero um número real porque o meu valor ele é 100, ele é um número, né? Perfeito. Aí o in ele te fala o seguinte: qual que é a seção que você quer salvar? Então você pode separar por seções. Você pode separar por jogador, aqui fica tudo que é salvo pelo jogador, tudo que é salvo pelo inimigo, sua arma, entre outras coisas, tá? Então eu vou estar criando aqui, ó, entre aspas, seção para o jogador. Qual que é a chave? A chave é qual que é ali o nomezinho, né? Então qual que é a vida? Então vamos colocar aqui vida. E aqui o valor, vida, jogador. Perfeito. Eu já tinha colocado esse objeto aqui na sala, então vamos só rodar o jogo, tá? Vamos lá. Vou apertar a letra S, ele não mostrou nada pra gente, mas ele salvou. Onde que esse arquivo salvou? Por padrão, ele sempre vai salvar no mesmo lugar, tá? Então eu vou apertar aqui, ó, o Windows R, por quê? Porque eu quero abrir aqui o executar do Windows para ir em alguma localização, né? Aqui você digitando porcentagem app data, né, que é o padrão aí, né? Se você joga Minecraft, você conhece bem isso daqui. Você dá um Enter e aqui a gente vai voltar aqui para a AppData, tá? É aqui que ele salva. Local, perfeito. Aqui vai ser onde ele vai salvar. Como é que eu sei qual dessas pastas é ele? Ele vai estar com o nome do seu projeto. O meu aqui é Encode Decode, tá? Então eu vou vir aqui, ó, Encode Decode. Olha o nosso arquivinho aí, tá? Save. E se você ver a extensão dele, ele é um arquivo SAV. Eu posso abrir ele aqui, tá? Se você nunca abriu ele com bloco de notas, você clica com o botão direito, abrir com, escolhe aqui o bloco de notas e tá aqui. Olha só que legal. Jogador é a seção, a vida e aqui o valor, que é 100. A gente conseguiu salvar, né? Só que aí entra o nosso problema, né? A gente pode vir aqui e alterar esse arquivo, salvar e o Game Maker vai ver ele como 200, tá? Agora vamos ver esse arquivo. Vamos lá. Eu vou copiar algumas coisas aqui, ó. Primeiro, isso daqui eu vou copiar, tá? Porque eu quero pegar o nome dele. Então, var save, né? E aqui eu verifico se o arquivo existe para eu carregar o meu jogo. Só que eu não deleto ele, né? Se ele existe, aqui dentro eu posso carregar o meu jogo. E aqui eu abro o meu arquivo. In, open, save. Eu fecho, in, close. Perfeito. Agora eu posso ver esse arquivo, né? Já vou chegar na parte do encode e decode, tá? Então, vamos fazer isso aqui primeiro para a gente refrescar a nossa memória dos arquivos INI, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu quero carregar aqui a vida do jogador. Então, var vida do jogador é igual a INI read, porque eu quero ler, eu quero ver um arquivo. Ela é um valor real, então eu quero um read real, né? Então, qual que é a seção? Jogador. Qual que é a chave que a gente usou? A gente usou vida, tá? Então, mesmos valores que a gente usou aqui. E por último, ele pede um valor padrão. O que é esse valor padrão? Vou colocar aqui 0. Caso ele não consiga ler esse arquivo, esse vai ser o valor padrão que ele vai colocar, tá? Então, é isso. Perfeito. Agora a gente tem esse valor. Vou dar aqui um show message, né, para mostrar uma mensagem, vida jogador. Então, quando eu apertar a letra F, eu vou ler isso daqui, né? Eu vou apagar esse arquivo, que eu quero salvar de novo. Vamos rodar. Vou apertar S, salvei o meu jogo. Eu venho aqui, o arquivo está aqui, perfeito. Vamos voltar no Game Maker, eu aperto L, tá aqui. Ele veio como 100, perfeito. Só que se eu vier aqui, ó, alterar esse arquivo, vamos colocar 400. Eu salvo, né, Ctrl S, o arquivo e salvar. Vou no meu Game Maker, aperto L, olha só, ele veio como 400. Então aqui está o nosso problema que a gente vai solucionar, que é codificar esse valor aqui, tá? Então, vamos fechar isso aqui e vamos entender. Como eu já falei, a gente vai estar usando o base 64 aqui, né? Então, toda vez que a gente for salvar, a gente vai colocar esse valor nele, tá? Então, vamos lá. Então, vai ser o seguinte. Aqui no valor da vida, a gente vai falar o seguinte. Vai ser igual a base 64 encode. Então, a gente vai codificar um valor. E aqui ele pede uma string, né? Porque ele vai converter isso em letras. Caso o seu valor não seja uma string, você vai converter ele para uma string. Como? String, né? Essa função converte
o valor que você colocar aqui para string. Então, se eu vir aqui, ó, colocar 100, ele vai estar convertendo o valor 100, que é um número, para uma string que vai ser meio que isso daqui, ó, 100. É a mesma coisa, só que não é a mesma coisa, né? Isso é uma string, aqui é um número. Agora, se eu for rodar o meu jogo, eu vou salvar de novo. Olha só, ele deu erro. Por que que ele deu erro? Porque eu escrevi esse arquivo como um valor real. Eu não posso escrever esse arquivo como um valor real, porque agora ele está como uma string. Então, eu mudo para string. Perfeito. Vamos rodar. Aperto o S. Olha só, vamos vir no meu arquivo agora, no save. Olha só, ele codificou para mim aqui, tá? Perfeito, né? Bem legal, olha só. Uma pessoa que abre isso aqui não vai entender como é que funciona, né? Não vai entender basicamente nada, vai ficar perdida. Mas, se eu der load, olha só, ele deu valor como zero. Por que que deu valor como zero? Porque ele não conseguiu carregar essa string aqui, porque a gente não decodificou, né? A gente codificou, mas não decodificou. Então, agora a gente vai decodificar. Olha só. A gente vê ele como valor real, ele nem é um valor real mais, ele é uma string, então a gente vai ter que mudar essas coisas, né? Então, vamos lá. Eu vou mudar isso aqui para string, né? Porque eu quero ele como uma string. Agora, se eu for rodar, olha só, rodar load, ele leu o que estava aqui, né? Olha só. Então, tá realmente codificado isso aqui, ele realmente mudou isso. Então, vamos decodificar, né? Vamos fechar aqui. Fecho aqui. Então, vamos lá. Antes de eu printar, eu vou falar o seguinte. A vida jogador é igual a base, 64, só que o decode. Então, eu quero decodificar isso aqui. Qual que é a string? Qual que é o valor que ele está pedindo aqui? Vida jogador. Vamos rodar agora? Vamos apertar a letra F, porque eu já salvei. Olha só, ele veio como 100. Mas aqui tem um problema. Esse 100 aqui, ele é uma string. Ele não é um valor inteiro. Então, se você for colocar isso aqui depois na vida do seu jogador, vai dar problema. Então, a gente tem que colocar ele de volta como um valor real, né? Como que a gente faz isso? Bom, é bem simples, né? Se a gente usou string para converter para uma string, a gente usa real para converter para um valor real. Aqui eu abro aqui e coloco aqui dentro. Olha só. Agora, se eu for dar load, como ele já está aberto, ele pede para eu abrir de novo. Aperto o Tab, ele está vendo de volta isso aqui como um valor real. Então, o nosso arquivo está realmente codificado e decodificado, né? Se eu vir aqui no meu arquivo, tentar mexer, eu não vou conseguir, né? Porque eu não sei o que que é isso. Eu abro e... O que que é isso? O MTAW minúsculo? Eu não consigo entender, né? Só que, como eu disse, isso aqui não é perfeito, né? Nenhuma codificação é perfeita, né? Se eu vir aqui no Google digitar base 64, eu posso achar aqui facilmente um codificador e um decodificador disso, né? Eu venho aqui, coloco o valor, venho o decode, olha só, ele converteu para mim para 100, eu sei que isso aqui é 100. Então, se eu vier aqui, eu posso colocar um valor que eu quero, né? Sei lá, 150. Não, no caso aqui eu preciso do encode, né? Deixa eu voltar aqui. Encode. Vamos supor que eu quero... Vamos lá, vamos supor que eu coloque 400 aqui. Eu falo para ele colocar o encode, eu copio isso, venho aqui no arquivo, salvo. Pronto, eu consegui quebrar essa codificação aqui, né? Eu dou F, olha só, ele veio como 400, tá? Isso não é perfeito, mas novamente, para o jogador que está jogando o seu jogo, ele não está interessado nisso, ele não conhece esse tipo de criptografia, ele dificilmente vai procurar, ele vai bater o olho aqui e vai desistir meio que na mesma hora, tá? Mas uma pessoa com mais conhecimento consegue sim quebrar isso numa facilidade que chega a ser engraçado, né? Mas esse é a criptografia aqui do Game Maker, tá? Você pode criar outra criptografia, tá? Mas esse é o básico aqui que o Game Maker tem por padrão, tá? Então, por esse vídeo é isso, tá? E se você quer aprender mais sobre Game Maker, tem sempre o link na descrição que você pode estar acessando. Se inscreva nesse canal, deixe seu like e entre no nosso servidor no Discord. E por esse vídeo é isso.